Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Vovô Nestor, mesmo que virtualmente, todas as quintas-feiras, às 19h30, a gente se reúne para fazer o estudo do Evangelho, então é uma grande alegria a gente poder estar refletindo um pouquinho sobre alguns dos ensinamentos de Jesus, sobre a ótica do Espiritismo, e para que a gente possa iniciar o estudo dessa noite. Convido a todos para que nós possamos fazer uma prece, para elevar o nosso pensamento, né, e estar mais apto a receber as inspirações do alto e buscar se fortalecer junto ao Cristo e aos Espíritos amigos. Então, vamos lá. Vamos agradecer a nosso Pai, Criador, por tudo aquilo que Ele nos concede, pelas oportunidades que nos dá, de aprendizado, de crescimento, de elevação espiritual, pela família que nos colocou para que pudéssemos nascer nesse mundo, e por constantemente nos sustentar em nossa caminhada, nos provendo tudo o que necessitamos. Agradecemos também a nosso Mestre Jesus, esse Espírito amigo, que veio até nós há 2000 anos, nos trazendo ensinamentos de amor, de humildade, de paz, de fé, nos ensinando o caminho para que pudéssemos construir a felicidade em nossas vidas e alcançássemos o reino de Deus. Jesus esteja conosco nesse momento, nos inspirando para que possamos compreender estes seus ensinamentos, que são agora novamente revividos através dessa doutrina que nos fala à razão e ao coração. E agradecemos ao nosso anjo guardião, este Espírito que também está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos guiando à prática do bem, aos espíritos familiares que nos acompanham em nossa jornada, que possam estar conosco a cada momento, e que assim, unidos espiritualmente, possamos fazer a nossa transformação moral, nos encontrando intimamente, revendo os nossos conceitos, nos abrindo para verdades e buscando ter sempre a coragem para nos melhorarmos a cada dia, a cada passo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, hoje o estudo do Evangelho está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui, ó. Capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. E a gente vai estar vendo aqui desde os itens 1 até os itens 6, né? Que compreendem aí dois subtítulos, né? Que Kardec coloca dentro desse capítulo. Primeiro é pagar o mal com o bem, e segundo é os inimigos desencarnados. Então, Kardec, ele começa, né, com alguns trechinhos, né, de falas de Jesus, né, para que a gente possa se embasar, né, nesse estudo, né. E aí, ele coloca aqui, né, palavras de Jesus, né, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo,
amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, esse trecho está em Mateus, né, capítulo 5, 20 e também 43 e 47. 43 e 47. Então, nesse trecho, Jesus, ele nos incita, né, para que nós busquemos amar, né, ou efetivamente amemos aos nossos semelhantes, né, e aos nossos inimigos, no caso, né. E ele nos leva a uma reflexão, né, se a gente amar só os nossos amigos, né, só aqueles que nos querem bem, né, que recompensa a gente vai ter, né? O que que a gente está fazendo a mais, né? O que que a gente está fazendo de diferente, né? Até as pessoas que ele usa aqui, né, os publicanos, que eram tidos como pessoas de má índole, né, na comunidade judaica do passado, né, também fazem assim, né? Então, a gente precisa compreender, né, o porquê a gente precisa amar os nossos inimigos, né? Mais do que seguir ao que Jesus nos incita, né, nos propõe, a gente precisa compreender, né, efetivamente o porquê que a gente precisa amar os inimigos, né? E será que amar os inimigos é a mesma coisa que amar os amigos, né? Então, Kardec, ele vem nos explicar aqui, né, que, primeiramente, essa virtude, né, de amar ao próximo, no caso, né, é um princípio da caridade, né, e a doutrina espírita, então, nos impõe, né, a buscarmos realizar sempre a caridade nos nossos atos. E mais do que realizar a caridade, em verdade, a gente precisa vivenciar a caridade, né, no nosso dia a dia, né, e vivenciar a caridade é vivenciar o amor, né, o amor indistintamente, né. As pessoas que a gente tem como nossos inimigos, né, na verdade são pessoas que muitas vezes não gostam da gente, não têm uma afinidade com a gente, e pode ser também recíproco, né, às vezes a gente não gosta de alguém, não tem uma afinidade com alguém, né, como é que a gente pode ter um amor semelhante ao amor com aquelas pessoas que são os nossos amigos, né, isso é algo incongruente, né, é algo difícil e vamos dizer até que é impossível a gente amar uma pessoa que a gente não tem afinidade da mesma forma que a gente ama uma pessoa que a gente tem afinidade, né. Kardec vem nos dizer, vem nos explicar justamente essa diferença, né. Quando Jesus diz, né, amai os vossos inimigos, em verdade, assim, a gente não tem como amar da mesma forma, né, é porque a linguagem humana, ela é muito limitada, né. Então, como que a gente teria que se ter uma diferença entre amores, né? Mas a gente não tem essa diferença. Então, o amor acaba sendo uma palavra única que acaba englobando tudo, né? Mas, em suma, assim, amar os inimigos, né? A gente não podendo, não conseguindo amar os nossos inimigos da mesma forma que a gente ama os nossos amigos, a gente tem que compreender que esse amor, ele tem que ser, até essa palavra tem que ser traduzida como não odeie os seus inimigos, né? Tenha respeito para com eles, né? Tenha bem-querer para com eles, né? Por mais que eles lhe façam mal, por mais que eles lhes queiram mal, né? Não retribua da mesma forma, né? Não, por mais que você receba algo de ruim, não retribua da mesma forma, né? Quer dizer, pague
muitas vezes, o mal que você recebe com o bem, né? Faça diferente, né? Até se a gente pode até complementar, né, com aquele outro ensinamento que Jesus falou, né? Se alguém lhe bater na face direita, oferece à esquerda, né? Oferece a outra, né? Na verdade, oferece a outra face do sentimento, muitas vezes, que aquela agressão lhe causou, né? Se aquela agressão lhe causou raiva, né? Ofereça o outro lado, ofereça a pacificação, né? Ofereça a brandura e não a raiva, né? Pague o mal que você recebeu com o bem que você pode fazer, né? Se aquela ofensa, se aquela agressão lhe trouxe tristeza, lhe trouxe mágoa, ofereça em troca a alegria, né? Então, busque fazer diferente, ofereça a outra face, né? Essa é a essência do ensinamento do Cristo, né? A gente vivenciar essa caridade no nosso dia a dia, né? Mas por que a gente precisa fazer isso, né? Será que eu pagar o mal com o bem, né? Eu, muitas vezes, perdoar a pessoa que me ofende, eu estou sendo uma pessoa bondosa ou estou sendo uma pessoa que pode ser considerada fraca ou pode ser considerada meio trouxa, né? Pô, faz qualquer coisa comigo e eu estou perdoando, né? Eu estou desejando o bem, né? Em princípio, a gente precisa entender assim que quando eu ajo no bem, né? A primeira pessoa que eu estou beneficiando sou eu mesmo, né? Quando eu busco, né, retribuir o bem, o mal com o bem, não estou deixando que aquele mal me afete, né? Eu não estou deixando com aquele mal que eu fui ofendido, agredido, que aquele mal adentre ao meu coração e me ponha para baixo, né? Então, a primeira beneficiado sou eu mesmo, que não estou me deixando entrar nessa vibração maléfica, né? De uma pessoa que muitas vezes não me quer bem, né? Então, eu estou me resguardando, eu estou me salvaguardando, né? Desse tipo de perturbação que vem de fora, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Que a primeira pessoa que se beneficia sou eu mesmo, né? Agora, se alguma pessoa quer ser a minha inimiga, né? E quer me atrapalhar, e eu ajo para com ela da mesma forma como ela age para comigo, em verdade, eu estou me nivelando para baixo, né? Eu estou me nivelando ali naquele sentimento malsão. E automaticamente, quando eu me nivelo nesse sentimento malsão, né, de raiva, de ódio, de malquerença, de tristeza, de mágoa, eu vou estar o quê? Vou estar começando a cultivar esse tipo de sentimento dentro de mim, e daqui a pouco eu tô doente, tô revoltado, isso muitas vezes se estende aí para um grau, às vezes, de depressão, e muitas outras enfermidades podem começar a aparecer, né? Uma enfermidade que pode até se expandir, né, no meu corpo físico, né? Às vezes eu não sei por que eu estou doente, e às vezes eu estou doente simplesmente porque eu estou cultivando sentimentos ruins que estão me fazendo adoecer, né? Então, esse é um grande benefício, né? Uma outra coisa que a gente precisa compreender é que, ao perdoar uma pessoa, né, a gente não está isentando ela do mal, muitas vezes, que ela fez, né? O perdão não isenta a pessoa do mal que ela fez. Se ela cometeu um erro, uma falha, e eu perdoo, e eu retribuo com amor, eu não estou retirando a falha dela. Na verdade, ela vai ter que, em algum momento, corrigir o erro que ela causou, o problema que ela causou, né? Mas eu não estou me deixando afetar por isso, né? Então, o perdão, né, o bem, a retribuição do mal com o bem, em suma, não tem esse poder, né, de apagar a ofensa, né? A pessoa vai ter que, em algum momento, corrigir o mal que ela fez, né?
e querer o bem do próximo, né, amar o inimigo, em verdade a gente precisa compreender assim, se a pessoa, né, de alguma forma não gosta de mim, quer meu mal, me prejudica, sei lá, puxa meu tapete, me atrapalha, o que a gente pode pensar de uma pessoa dessa, né? Muitas vezes lógico, ela tá com essa maldade no coração dela, né, na alma dela, né? Mas essa maldade, em verdade, ela tá numa uma condição de doença, né? Uma condição de doença da alma, né? E ela reflete essa doença da alma dela, muitas vezes, na maldade, na inimizade, né? Se eu percebo, né, que a outra pessoa, ela está agindo dessa forma e ela está doente, né? O que eu vou querer, né? Muitas vezes o que a gente precisa querer, né? Quando a gente vê uma pessoa doente, a gente precisa querer que ela melhore, que ela se torne uma pessoa saudável, né? Então, retribuir o mal com o bem, muitas vezes é a gente, né? Tá entregando para essa pessoa um remédio que ela está precisando, que é o amor, né? Que é o respeito, que é a compaixão, né? Então, esse é um benefício que a gente pode fazer para outra pessoa, né? Desejando efetivamente que ela pare de agir de forma maléfica, né? Porque ela está buscando me prejudicar, né? Mas está prejudicando muito mais a ela mesma, né? Agindo dessa forma. Então, isso é um benefício que a gente também faz a outra pessoa, né? E não querer, de forma alguma, né, cultivar a vingança, né? Porque, como eu falei, né, as vingança é o quê? A vingança é a gente querer fazer a justiça com as próprias mãos, né? Só que a justiça, a gente é muito limitado também em querer resolver as coisas da nossa própria forma, muitas vezes agindo de forma equivocada, né? A gente tem que deixar a justiça na mão daquele que tem condições efetivamente de julgar e de aplicar, né, as sanções que cada um merece, né? E quem é esse, né? É Deus, né? Deus, ele é aquele que faz as leis, né? E aquele que aplica as leis de forma a deixar com que o seu reino, o seu ambiente, né, o seu mundo esteja equilibrado, né? Então, quando a gente acaba querendo agir de forma vingativa, a gente não está sendo justo, né? Aí é a gente que vai começar a cometer uma injustiça, né? Então, a gente precisa compreender, né, que muitas vezes a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus não, né? E ele sempre vai encaminhar os seus filhos de forma para que eles se corrijam, né? E muitas vezes aquilo que a gente faz, né, a gente acaba logicamente tendo que arcar no futuro, né, com as consequências, né? Então, busquemos sempre agir, né, e reagir de forma benéfica, para que a gente mesmo também não tenha que no futuro ter que ter uma colheita aí difícil na nossa existência, né? Outra coisa, né, quanto aos inimigos desencarnados, né? A gente muitas vezes imagina, né, que, poxa, alguém me fez um mal, né, e se eu resolver esse mal aqui, né, e às vezes a gente até passa pela nossa cabeça, muitas vezes a gente até deseja, quero que essa pessoa morra, né, que aí eu me vejo livre dela, né. Às vezes a gente ouve isso e às vezes pode até passar na nossa cabeça, né. Só que é um equívoco, né, é um grande equívoco, porque a vida, né, em si, ela não termina, né, com a morte do corpo físico. A gente é um espírito, a gente está tendo uma existência corpórea, né? Nós como espíritos estamos utilizando um corpo, e não é porque esse corpo morre que a gente vai deixar de existir, né? Nosso corpo vai morrer, a gente vai deixar o corpo, porque ele é uma máquina de carne que já não funciona mais,
mas a gente vai continuar a nossa vida no plano espiritual, né? E onde é que é o plano espiritual? Será que o plano espiritual é lá no céu, lá longe, né? Ou será que o plano espiritual é lá no, dentro da Terra? Na verdade, o plano espiritual, ele está em todo o ambiente, né? A gente está imerso no plano espiritual, né? Então, quando a gente a gente sai para cá, né? Então, muitas vezes há vários espíritos ao nosso redor, né? Porque o plano espiritual ele tá contraposto, né, ao plano material, né? Então, os espíritos, eles, ao morrerem, eles vão continuar sendo quem eles são. As pessoas, ao morrerem, vão continuar sendo quem elas são, né? Pensando da mesma forma, sentindo da mesma forma, levando para o plano espiritual as mesmas mágoas e as mesmas alegrias, né, que elas vivenciaram na Terra, né? Então, imagina que essa pessoa aí é minha inimiga, está me fazendo mal, quer o mal e eu quero me vingar dela. Ela morreu, ela deixou o corpo, ela vai continuar sendo quem ela é no plano espiritual, né? Só que no plano espiritual, quando a gente deixa o corpo, né, é como se a gente tivesse deixando várias amarras, né, que nos fazem, que muitas vezes nos prendem à própria consciência, né. Quando a gente deixa o corpo, né, nós como espíritos, a nossa consciência se amplia, né, e a gente tem uma condição muito maior, né, de efetivamente ver a realidade, né, de compreender a realidade, né. Agora, se eu cultivei uma vida onde eu não perdoei, né, eu não quis o bem da pessoa, ela vai chegar no plano espiritual com raiva de mim, né? Ela vai chegar no plano espiritual querendo ainda me espezinhar, né, me prejudicar, né? E a gente acaba, às vezes, se a gente não age de forma benéfica para com os outros, a gente acaba fazendo com que essa inimizade, ela transpasse para o outro lado, né? E aí o que acontece, né? Quando um espírito está lá do outro lado querendo me prejudicar, né? Muitas vezes ele fica no meu encalço, né? Ele fica querendo me atrapalhar, né? E aí começam o quê? Começam os processos obsessivos, né? Começam as obsessões, quer dizer, aquele espírito que está desencarnado fica querendo atrapalhar eu, né, a pessoa que está encarnada, né, e fica ali do lado, atrapalhando e jogando aquelas ideias ruins na cabeça, fica realmente uma situação difícil, né, e muitas vezes a gente precisa se policiar, orar muito, né, vigiar os nossos pensamentos, porque a gente não entre nessa sintonia de um espírito que está querendo nos prejudicar, né. Então, se a gente tem condições de fazer o bem para com as pessoas aqui, né, que nós façamos, para que essas pessoas, ao desencarnarem, não vão para o plano espiritual querendo nos prejudicar, né. Esse é um benefício que a gente pode fazer para a gente mesmo, de não levar, não deixar que esses inimigos vão para o plano espiritual e nos atormentem aqui, né. A obsessão, em verdade, assim, ela sempre esteve, né, ao redor do ser humano, né. Na verdade, a obsessão, ela acaba sendo uma ferramenta que é utilizada num mundo de provas e expiações, como a gente vive hoje, como a gente está encarnado hoje, né, para que a gente possa se melhorar, né. É uma ferramenta difícil, mas que é utilizada em planos como esses, né. E esses espíritos maldosos, né, esses espíritos que muitas vezes estão aí populando na Terra, né, eles estão aqui por quê, né? Porque, em verdade, eles encontram sintonia nos próprios homens que vivem na Terra, né? Se não existissem pessoas, homens, mulheres, que cultivam sentimentos ruins ainda no coração, esses espíritos, ao deixar o corpo, né, eles não teriam afinidade, não teriam ambiente para ficar ao redor da Terra, né? Mas como nós ainda cultivamos esses sentimentos, eles têm um ambiente propício a estar junto a nós, né?
Então, acreditamos, né, que quando a maioria das pessoas compreenderem, né, essas realidades espirituais, né, a que nós estamos imersos, né, a gente vai ter realmente um esclarecimento e vai buscar agir com muito mais empenho, né, em buscar controlar as nossas palavras, as nossas ações, né, não deixando com que a gente acabe tomando atitudes, né, que gerem mais problemas à nossa volta, né, a gente efetivamente vai buscar se transformar como um ser humano, né, para um ser humano que vivencia o bem, né, em todo momento, né. Então, acredito que é isso, né, busquemos aí, né, sempre retribuir o mal que a gente recebe com o bem, né, buscando se policiar ao máximo, porque para que a gente não cometa esse mal, né, com os outros, né, busquemos orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, porque a oração é uma forma que a gente pode estar ajudando essas pessoas a deixarem, né, essas mazelas, né, de certa forma, né, a gente busca contribuir, né, e não levemos, né, esses sentimentos, né, de inimizade para o outro lado, né, para que tanto a gente não sofra aí problemas, né, de obsessão, como a gente mesmo, né, ao desencarnar, a gente não vire um obsessor de alguém, né, também tem esse ponto, né. E é isso, eu convido a todos para que leiam aí o capítulo 12 do Evangelho, né, reflitam bastante a respeito, e certamente os ensinamentos de Jesus vão nos dar um caminho de bonança, de alegria e de paz em nossa vida, tá bom? É isso. Vamos fazer as nossas vibrações e as nossas preces finais. Então, eu convido novamente a todos para que elevemos os nossos pensamentos e abramos o nosso coração, vibrando, irradiando, né, doando o amor, a paz, a alegria, a esperança, esses sentimentos benéficos para que eles possam envolver todo o planeta Terra e chegar ao coração de todos os seres humanos que habitam conosco neste mundo, estejam eles encarnados ou desencarnados, que recebam essa fagulha de amor como um bálsamo que cicatriza as suas feridas da alma, do coração. E nós rogamos a Jesus, nosso Mestre, que estenda sobre todos nós as suas mãos benfazejas, nos abençoando e nos dando forças para que possamos superar as dificuldades da nossa vida, do nosso dia a dia, principalmente aquelas dificuldades que temos para conosco mesmo, para que possamos superar muitas vezes os sentimentos de vingança, de ódio, de raiva, de maldade que ainda estão presos ao nosso ser, ao nosso coração. Que Jesus nos ampare e consigamos sair desse casulo de dor para um ambiente de paz e de alegria. Obrigado, Senhor, obrigado a todos os amigos espirituais, obrigado ao nosso Pai, Criador, e que possamos ter uma semana de agradecimento e de paz em nossas vidas. É isso aí. Agradeço a presença de todos que acompanharam essa live, né? E convido a todos para que todos os domingos, às 10 horas, acompanhem também a palestra que a gente faz, né, no Centro Espírita Vovô Nestor, e que é transmitida aí online também, através do nosso Facebook. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.